Ora então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me assistam. Estamos aqui, é o que é, aceitar, ser amigo da realidade. Houve aí um probleminha no final do 21º passo do caminho. Estamos aqui para a segunda parte do 21º passo do caminho. Não se esqueçam, se você está a assistir aqui, deve ver primeiro a primeira parte, não é? Cujo o título, e esta é igual, né, se chama Princípios Complementares Criadores. E então, apressadamente, estávamos a dizer que o ativo princípio masculino do indivíduo direciona a sua energia vibratória, a sua força de vontade, para o princípio feminino de um outro indivíduo, e este último, aceitando-a, interpreta, portanto, sendo fêmea, interpreta como se fosse dela própria. Então reage e pensa em conformidade com ela. Por isso o desequilíbrio de uma sociedade, de um povo, de um planeta. Porque lá está, como falámos anteriormente, deixaram de exercer o princípio masculino, mas comportam-se como uma sociedade masculina. Veem bem o desequilíbrio brutal, a incoerência, não é? A incoerência de uma sociedade, de um planeta. Não é? Então, um ser humano ou uma sociedade efeminada, não é? Como costumam dizer, não é aquele homem que tem apetência pelo mesmo sexo, sexualmente, ou que tem talento para as tarefas secularmente definidas para o sexo oposto. É? Costureiro, cabeleireiro, pode ser mas que importa-lhe a si, se para ele não tem nenhum. É o que é. Então, não é esses, mas sim aquele que só pensa de forma feminina, que apenas reage às ideias e ideais de outrem na sua mente e nas suas ações, nomeadamente reações, em vez de agir com base no entendimento e na compreensão. Ser amigo da realidade. Tal como um indivíduo ou uma sociedade masculinizada. Masculinizada não é aquela mulher que tem apetência pelo mesmo sexo, sexualmente, ou que tem talento para tarefas secularmente definidas para o sexo oposto. Vejam lá, é mecânica, é futebolista. Mas sim aquela que só pensa de forma masculina, que apenas age e impõe as suas ideias e os seus ideais com base no desentendimento e na incompreensão. Não, é assim e mais nada, não é? Pela fé. Os seres humanos com magnetismo mais elevado são aqueles que podem, se assim o aspirarem, empregar o princípio masculino nos outros, a fim de imprimir-lhes as suas ideias e os seus ideais. É só uma à parte. Não há nada mais desafiador que a dinâmica masculino-feminino. São criaturas de planetas diferentes, com energias opostas, justamente para despolutar uma dinâmica, uma troca, uma sinergia para realizar a tal coincidência, coincidir.
não é um acaso, é uma sincronia, uma sintonia. Então, essa sinergia geralmente vem acompanhada de atritos, de tensão, faísca. Então, é essa faísca que proporciona o fogo, a iluminação, a regeneração, o equilíbrio e a evolução interior. O seu equipamento eletrónico necessita de uma corrente elétrica de determinada tensão, ou seja, uma determinada força, para que os elétrons movam-se a 120 ou 220 volts. Se essa tensão for muito alta, vai queimar o seu aparelho. Se for muito baixa, não haverá energia para funcionar. O fundamental é que haja a polaridade para que ela ocorra. Vá lá ver nas pilhazinhas, né? Nas baterias. Está lá, positivo e negativo. Tente eliminar um dos polos e é inútil. Aquela bateria, aquela pilha. Deixo-vos agora aqui um excerto e uma gravação de Carl Jung. Mas finalmente apurei que o verdadeiro problema era que eles ajustavam-se em demasia um ao outro. E isso impedia a existência de qualquer tensão em suas relações íntimas. Coincidiam tanto em tudo que nada acontecia. Uma situação tão embaraçosa quanto o extremo oposto da total incompatibilidade. Ou seja, são iguais, não funcionam. A diferença de opinião certamente será uma das formas para equilibrar o ego do ser que aspira à evolução do seu espírito. E só aqui um à parte, né? Ainda tem um propósito. Uma pilha, uma bateria com dois polos iguais, se é que fosse possível, né? Ainda servia como arma de arremesso. Ainda tinha um propósito. Podia servir para um pisa-papéis. Mas a sua função... Entende? Mentalmente, fisicamente, de imensas formas e feitios, a natureza proporciona uma extrema suposta diferença entre o masculino e o feminino, de forma em que o seu espelhamento reflectivo encontre o seu oposto. E isso, novamente, gera tensão, atrito, confronto e energia. Se não houvesse opostos, se tudo fosse igual, estaríamos sem oportunidades, sem os ditos problemas. Onde a terra é plana, a água não escorre, não escoa. Tudo fica estagnado para gerar energia, mas a estagnação também tem o seu propósito, não é? É lá naqueles charcos, naqueles pântanos que serve, não é? Para reciclar tudo, não é? Onde se compõe tudo, onde se purifica. Portanto, atenção, nada é desprezável. Mas, para gerar energia, se for essa a motivação, para gerar energia terá de haver diversos níveis, diversos patamares, diversos planos mais elevados uns que os outros. E essa diferença de nível, esse desnível, quanto maior ela for, quanto maior ele for, mais impetuoso será o fluxo e o seu
potencial gerador, a sua energia criadora e destruidora. A mente divina, o ego divino, não é assexuado, meus amigos. Não tem falta de sexo. Não. É assim. Hermafrodita. Tem os dois sexos. Então que cada um de nós realmente possa ser essa complementar fusão de Hermes com Afrodite. Até uma próxima. Vemo-nos aí, se não for antes, no 22º passo do caminho. E para aqueles que não seguem todos os nossos canais, não se esqueça de ir lá assinar o Evangelho do Caminho, que vem aí um tsunami, uma avalanche de revelações sem palavras.